E a gente segue falando de previsão do tempo pelo Brasil e principalmente nas regiões mais castigadas pelas chuvas nos últimos dias. A gente vai conversar agora com a meteorologista da Metsul, a Estael Cias. Bom dia, Estael. Obrigada por atender a gente aqui. Seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Estael, como é que vai ficar então o tempo aqui na região sudeste, né? Mais especificamente ali na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, que tem sido castigada pela chuva. Qual que deve ser a previsão por lá para os próximos dias? Pois é, Marcelo, o cenário ainda é preocupante, porque nós temos aí todo um histórico de chuva acima da média durante os meses de verão. Tivemos na semana passada aquele grande evento de precipitação em poucas horas, que trouxe todo esse cenário de tragédia que vive Petrópolis. E diante desta condição, qualquer volume de chuva é sinal de risco. E mais, a gente olhando a previsão, o prognóstico para os próximos 10 dias, em praticamente todos esses dias, nós temos a presença das nuvens, poucas aberturas de sol, ou seja, a umidade segue muito presente, o que dificulta a evaporação e o retorno da normalidade naquela região montanhosa, naquela região que teve diversos deslizamentos de terra. Então, esse é um primeiro ponto. O sol aparece pouco, haverá aberturas de sol, sim, mas a nebulosidade nos próximos 10 dias estará muito presente. E a chuva, em geral, os modelos não indicam volumes excepcionais ou muito altos, mas a instabilidade segue, períodos de chuva ainda acontecem alternando a intensidade, como foi mencionado para hoje mesmo, haverá períodos ainda que pode chover forte, mas de uma forma geral o cenário é de muita vulnerabilidade e a continuidade deste padrão mais úmido, com nebulosidade e com períodos de chuva ainda representa um risco na região. E eu dei uma espiada, Marcela, para o mês de março, a primeira metade do mês de março ainda há um forte indicativo de chuva pesada sobre o sudeste do Brasil, que pode trazer novos eventos, novos episódios de chuva volumosa para a região serrana do Rio de Janeiro. Então, não dá para relaxar, o cenário ainda é de risco e por um longo período de dias pela frente nessa região de Petrópolis. Então, realmente é alarmante diante de um cenário de desastre que já se instalou e com a chuva que ainda está por vir nos próximos dias. Bom, previsão preocupante, né, Estael? Então, ali, claro, um estado de alerta ainda. Mas essa chuva tem potencial para causar ainda mais transtornos ali na região? Infelizmente sim, né? Porque a gente tem todo esse histórico aí de o solo está encharcado, o nível dos rios, claro, já teve uma baixa depois daquela situação excepcional da semana passada, mas falar que vai chover mais diante de um cenário de solo encharcado que não se recuperou ainda da chuva da semana passada e das últimas semanas de uma forma geral, qualquer volume preocupa. E nesses próximos 10 dias, com a manutenção deste quadro de nebulosidade, de umidade, em um cenário de muita vulnerabilidade, representa risco sim, é preciso ficar atento, as pessoas que conhecem muito bem aquela área de risco, ficar muito na observação de qualquer cenário qualquer indício, qualquer indicativo de um novo deslizamento, realmente é um cenário bem alarmante, de alerta mesmo, diante dessa possibilidade de manutenção deste quadro de instabilidade. E a gente tem previsão de uma chuva muito forte em alguma outra região do país, também com potencial de transtorno? Olha, de uma forma geral, o que a gente vê para esses próximos dias é duas áreas no país que deverão ter instabilidade. Primeiro, segue entre o centro-oeste e o sudeste, esse corredor de umidade, levando pancadas de chuva e temporais isolados de forte intensidade podem ocorrer. A boa notícia é que vai voltar a chover no sul do país, que vive uma seca histórica, especialmente estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com uma situação também de queimadas no nordeste da Argentina, volta a chover nesta segunda e terça-feira. Então, o canal de umidade que estava muito concentrado sobre o sudeste, despejando altos volumes de precipitação, ele se divide. Parte deste canal de umidade fica entre o centro-oeste e o sudeste, outra parte acaba descendo em direção aos estados do sul do Brasil, trazendo para cá uma chuva que é muito esperada, ainda distante dos volumes necessários para reverter a estiagem, a seca, mas vai contribuir para amenizar este cenário. E claro, essa chuva vem após um período de calor, de seca mesmo, então pode trazer temporais neste começo de semana para os estados do sul do
Brasil, e depois, mais para o final da semana, um outro episódio de chuva volta para o sul do Brasil, trazendo aí sim um risco maior de tempestades com volumes altos de precipitação e com aqueles episódios de granizo que a gente viu lá em Santa Catarina e mesmo aqui no Rio Grande do Sul, isso pode voltar a ocorrer ao longo da semana. Mas a instabilidade vai seguir entre o centro-oeste, o sudeste, sul do Amazonas, do Pará, do Tocantins, e com alguns episódios de chuva forte também afetando essas regiões. A gente vê, né, um verão diferente esse ano, até por causa do fenômeno Laninha, né? Como que deve ficar os próximos dias? A gente deve ter uma cara de verão nos próximos dias, até o final dessa estação? Olha, o Laninha vai continuar influenciando o nosso clima aqui a nível mundial, pelo menos até meados do outono. Então, a primeira característica que vai persistir é esses extremos de chuva acima da média no centro e norte do país, o que é bom, pelo menos para o setor energético, reabastecimento aí dos mananciais, e esta seca mais severa nos estados do sul. Isso deve permanecer e a chuva, embora volte a ocorrer no sul do Brasil, ela continuará abaixo da média histórica. Então, este cenário de mais dias de sol, de tempo mais aberto aqui no sul, ainda vai trazer ondas de calor para a região, e da mesma forma, a presença das nuvens, da instabilidade em estados do sudeste, mesmo do centro-oeste, fazem com que as tardes, embora tenham sensação de abafamento, no termômetro a temperatura não sobe muito. Então segue este cenário. E mais, essas ondas, essas massas de ar polar que têm chegado aqui no sul do Brasil e trouxeram até geada para Santa Catarina, isso também começa a acontecer com maior frequência na medida em que a gente se aproxima do outono. Então aqui uma grande variabilidade térmica no sul do Brasil, o calor muito marcante, mas haverá noites e madrugadas com esse resfriamento no curto prazo. E esse contraste de temperatura em alguns momentos, como aconteceu na semana passada, pode acentuar os episódios de chuva sobre o sudeste do Brasil, trazendo talvez aí alguns momentos de chuva ainda muito volumosa no curto prazo, que eu quero dizer no curto prazo, em poucas horas, né, como aconteceu em Petrópolis. Então, o contraste térmico que acontece no sul do Brasil, às vezes acaba sendo tendo um efeito secundário sobre a chuva que já tem sido volumosa no sudeste brasileiro. Então, a atmosfera não tem limite geográfico, né? Então está tudo ligado, na medida em que a gente tem a seca aqui, esse bloqueio aqui acaba retendo mais a umidade no sudeste, no centro-oeste e despejando mais água na região. Jael, esse evento, né, tão extremo como a gente viu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, com essa chuva muito intensa, em que a própria meteorologia não conseguiu prever a quantidade que ia atingir ali a região de chuva. O que aconteceu que a gente não conseguiu prever essa quantidade toda de chuva, apesar, claro, de saber que ia ter uma chuva atípica ali na região? A gente já vem falando, assim, eu falo de uma forma geral, do ponto de vista da meteorologia, dos institutos, que se esperava mesmo um verão mais chuvoso na região, que de fato vem se confirmando. E aí, claro, cria todo um ambiente instável, de maior risco. O que aconteceu em Petrópolis realmente foi um episódio excepcional, extremo, de 260 milímetros em 6 horas, em alguns momentos, e parte desses 260 milímetros, 200 milímetros ocorreram em 3 horas, então realmente é algo excepcional, e que muitas vezes a nossa ferramenta, os modelos matemáticos de previsão do tempo não conseguem trazer esse detalhamento para uma área restrita, que é um município, dentro de tantos 5 mil municípios no Brasil. Então, muitas vezes, esses modelos não têm essa resolução para nos trazer uma situação tão extrema e localizada. Então, havia um cenário realmente propício à chuva, a chuva volumosa, que havia sendo antecipado pela meteorologia de uma forma geral, mas surpreendeu esse volume mais alto num curto espaço de tempo. Esse verão, primeiro, tem o efeito do Laninha, que traz esses extremos de seca no sul e chuva volumosa no centro e norte do Brasil. Petrópolis tem um histórico pelo seu relevo, né, um relevo especial, um relevo montanhoso, que em média a cidade tem 800 metros acima do nível do mar, alguns picos de 2.000 metros. Então esse relevo, muitas vezes, gera um tipo de precipitação muito peculiar da região, que é o que a gente chama de chuva orográfica, que é o fluxo de umidade que chega muitas vezes do mar, encontra a cadeia de montanhas, sobe e acaba formando nuvens que despejam água sobre a região. Então tem toda uma característica peculiar do município, que
tem no seu histórico diversos episódios de chuva extrema, volumosa e com desastres similares ao que aconteceu agora em 2022, eu acredito que seja um dos piores, pelo menos desde o episódio de 1988, em que tivemos uma contagem, infelizmente, de 134 óbitos. Então, existem vários cenários aí para analisar nessa situação, Marcela. Primeiro, uma condição de um verão que já era chuvoso, a gente já vem de um histórico de semanas, o relevo especial montanhoso da região que favorece esse tipo de precipitação, e os fenômenos que aconteceram em conjunto naquele episódio. Nós tínhamos a passagem de uma frente fria que já estava lá no Espírito Santo, já tinha trazido nebulosidade e chuva mais cedo naquele dia. Depois nós tivemos a umidade chegando, encontrando a montanha formando nuvens e um grande contraste térmico, porque havia ar mais frio, mais ameno sobre o oceano e um ar muito quente sobre Minas Gerais. Então esse contraste térmico acentuou a formação daquelas nuvens de grande desenvolvimento vertical que formaram um aglomerado sobre o município. E aí, encontrando aquele relevo de áreas com pico mais elevado de 2.000 metros, outras áreas de 800 metros, toda a chuva que aconteceu formou uma correnteza muito forte que acabou varrendo a cidade aí e trazendo desastres de vários aspectos, não só na questão do deslizamento de terra, que foram diversos deslizamentos no município, na região montanhosa, mas de fato o volume de precipitação e a correnteza que acabou destruindo tudo que encontrou pelo caminho. Então são vários aspectos, é muito complexa essa análise do que aconteceu em Petrópolis, mas reúne basicamente fenômenos meteorológicos e o relevo do município que favorece não só eventos especiais de chuva específicos com essa característica, mas também a forma com que o desastre acaba acontecendo em razão também do próprio relevo. Stael, para a gente terminar rapidinho, então, vai chover, deve chover em Petrópolis até quando? Olha, até quando fica difícil dizer, porque os próximos 10 dias tem praticamente todos os dias chance de chuva, alguns dias mais forte, outros mais fraca. E depois, quando a gente olha para o mês de março, a primeira metade do mês ainda propícia a muitos eventos de chuva na região. Então, o que eu posso te dizer é que são muitos dias pela frente ainda com condições de chuva e não haverá uma janela de tempo seco, ou seja, um período mais longo de sol, para que haja uma recuperação desse desastre. Então, por isso, o cenário de risco é muito grande ainda nos próximos dias. Muito obrigada, Stael Cias, meteorologista da Metsul, dando um panorama aí de toda a previsão do tempo para o país e, claro, especialmente em Petrópolis. Obrigada, até uma próxima. Bom dia para você. Bom dia.